isso aí? Já tá sabendo do que é? Dancinha do TikTok. É loucura, é o que os adolescentes estão fazendo hoje em dia. O dia inteiro vai andando, eles estão gravando para colocar nesse maldito TikTok. Maldito assim, porque eu gosto de assistir com meus filhos. Mas, por que eu tô fazendo isso? Para você entender um pouquinho a cabeça desses adolescentes. Não é fácil, quem tem filho adolescente sabe da loucura que é. Então hoje a gente vai falar de 7 coisas que os seus filhos odeiam que vocês façam. Pais, preste atenção nos filhos adolescentes. Graças a Deus os meus ainda não chegaram nessa fase, mas a gente tem experiência e vamos aqui falar agora. Tudo bem, pais presentes? Vamos para a primeira dica do que não fazer que o seu filho adolescente vai te odiar. A primeira dica é dar lição de moral. Vamos combinar? Nem adulto gosta de ficar ouvindo lição de moral. E às vezes a gente como pai se pega para qualquer coisa, para limpar o banheiro, para segurar um lixo, para de repente como ele entra, como ele sai, como ele se veste, a gente não aguenta só falar que está errado. A gente quer falar que está errado e dar uma lição de moral. Então o adolescente ele arrepia, ele odeia que os adultos venham ficar dando lição de moral. É hormônio, é a idade, é a cabeça, o conhecimento que está chegando e eles acham que sabe tudo, que são dono de todas as verdades e aí você vem dar lição de moral nele. Não rola, eles odeiam. O segundo item para a gente entender, lembrar do que está acontecendo é falar mais do que ouvir. Pô, o adolescente ele tem experiências, ele está conhecendo um mundo novo, só que a gente só quer falar e não quer ouvir os adolescentes. Porque muitas vezes é dancinha do TikTok, muitas vezes são coisas muito vazias, artificiais do ponto de vista da nossa vida adulta. E aí você fala, não vou nem ouvir, mas para eles é o que está pegando no momento, é tudo a flor da pele. Então não vamos falar mais e sim ouvir, tá? Falar menos e ouvir mais é uma das coisas de que eles falam, pô, meu pai está prestando atenção em mim. E isso é o diferencial. Agora, se for o contrário, eles também vão odiar. 3. Usar o tom de voz errado. Você está conversando e aí aquele tom de voz de sabe tudo, né? Ou tom de voz de crítica. E aí o cara engrossa a voz, afina a voz, já começa meu da bombeiro bem amigos. Preste atenção, adolescente não suporta, tá? Ele quer falar no mesmo nível. E quando você já vem com aquela coisa de engravatado, de papo de senhorzão, de senhorzinho, de tiozinho, e ainda mais mudando o tom de voz, isso não vai rolar e eles também não gostam. 4, ditar regras, tá? Em vez de ditar regras, vamos argumentar. E eles adoram, só que você tem que ter paciência, porque o adolescente ele quer argumentar, ele quer discutir, ele quer contradizer você. Só que muitas vezes você aprende com ele, você está abrindo um canal de comunicação com ele. Você pode tentar negociar e ele vai entender mais pelo ponto de vista de negociação. Ele vai entender mais pelo ponto de vista de explicar as coisas, os porquês, ao invés de simplesmente a gente ir lá e pum, a regra é essa, né? Arnaldo, a regra é clara. Não, nada disso, eles não gostam, tá? Em 5º lugar, interromper a fala do outro, né? Sabe Faustão? Quem gosta do Faustão interrompendo o outro? Errou! Né? E tá mais de 30 anos na televisão. Mas quem gosta? Adolescente não gosta. E aí, de repente, ele tolera o colega, ele suporta o vizinho, mas o pai e a mãe... se o pai e a mãe ficam interrompendo ele, ele vai odiar. Então, não interrompa. Poxa, se ele está contando uma história, deixa ele até o fim a história, tá? E pior ainda, se você interromper, terminar as histórias deles antes e ainda pegar o item 3... que é aí já começar interrompendo com um tom de voz de crítica ou querendo dar liçãozinha de moral, ele vai pegar você, colocar num saco e puff, tá? Jogar, pintar de verde e jogar no mato. 6ª informação importante pra gente: ser o dono da verdade. O adolescente odeia que as pessoas venham pagando de conhecedor, pagando de o dono da verdade. Bom, a sua opinião tá sempre certa. A sua opinião é sempre a final.
A gente sabe, você já foi adolescente, eu já fui adolescente. É nessa hora que o cara vira caras vermelhas, cara pintada. É nessa hora que eles arrepiam pela desigualdade. É nessas horas que eles querem afrontar o mundo. É nessas horas que as revoluções internas ou dentro de casa acontecem. Então, não seja o dono da verdade, admita e tenha humildade, tá? De compreender o teu filho adolescente, até porque como que você é o dono da verdade se você não sabe a dancinha do TikTok? Como que você é o dono da verdade se na hora que você tem que ir lá fazer alguma coisa no Google, você chega humilde falando com a vozinha fina e ele que sabe tudo desses baranoá aí? Então, meus amigos, seja humilde, vamos falar na mesma linha, tá? Porque adolescente não suporta que você venha pagando de dono da verdade. E por último, bom, minimizar o sentimento do filho. Eles têm os dramas, ele tem as encanações. A adolescente é por conta de várias situações com as amigas. O adolescente, ou ele é muito retraído, ou ele tem as demandas, as situações de escola, talvez alguns trabalham, mas você chega lá e é óbvio, porque a gente já viu, a gente já sabe, é experimentado, é escaldado, mas você mesmo querendo se solidarizar com ele, mas você minimiza, tá, o sentimento e o drama do seu adolescente. Talvez por dentro, né? Você fala, ai meu pai, mas esteja junto com ele, não minimize a dor dele, não minimize o sentimento do seu filho para as coisas que está acontecendo com ele. Porque se ele pegar isso, ele vai falar, poxa, em vez de você vir dar uma moralzinha para mim, você está aqui minimizando. Eu tenho um menininho de 5 anos que às vezes ele só faz um raladinho e ai papai, aí eu vou lá, ponho um band-aid, ajudo ele, mas às vezes quando eu falo, isso aí não é nada, aí ele faz um drama. Isso com 5 anos. Quando ele tiver 15, se você minimizar a dorzinha que ele está sentindo lá, porque os colegas estão fazendo alguma coisinha e ele tá para trás, esse é o drama da vida dele. Então você espertamente, malandramente, vai trabalhar esses aspectos e não vai nenhuma dessas listas aqui fazer e incorrer nesse erro, porque o teu filho vai simplesmente fazer o que todo adolescente faz. Eu não quero ficar com meu pai é xarope e meu pai tá atrás das coisas e muitas outras vêm primeiro. Então, esteja junto com o teu filho, não faça essas 7 coisas que os seus filhos odeiam. Adolescente é um bicho estranho, é um bicho esquisito e não toma banho, mas tudo passa. Um abraço, fica a dica para vocês aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir e de seguir o Pais Presentes nas redes sociais. Até mais, até o próximo vídeo.